Pessoal, hoje eu acordei pensando em algo e senti de simplesmente, de maneira simples aqui, falar para vocês sobre esse assunto que é sobre caloteiros. Quero falar sobre caloteiros. Quem é que nunca foi vítima de um calote aí? Quem é que nunca tomou um calote? Até os caloteiros tomam calotes, porque os caloteiros não procuram pessoas honestas para dar calote, eles simplesmente dão. Ele não olha, ah, você é caloteiro, não vou te dar calote não, não. É um dando um calote no outro. Eu já vi pessoas se gloriarem em tudo. Quem é que não já viu? Ah, você fulano de tal, eu comprei algo e disse que ia pagar e você pagou alguma coisa? É sumir, meu irmão. Ou senão paguei a primeira prestação e sumi. E aí, falando aquilo, se gloriando com isso. E eu geralmente fecho a cara, porque eu não vejo nenhum louvor nisso. Mas eu vejo muita gente assim. E quanto mais eu conheço gente, mais eu gosto dos meus cachorros. Porque é melhor você ter um cachorro amigo do que ter um amigo cachorro. Mas você sabia que as pessoas mais duras, quando tem algum devedor que não quer pagar elas, ou quando estão tomando os calotes, são os caloteiros? É, os caloteiros, quando estão tomando calote de alguém, quando alguém está enrolando, eles são os mais brabos, meu irmão. E dizem que vai matar, que vai bater, chama o cara de descarado, sem vergonha. Você sabia que ele está condenando a si próprio. Eu aprendi que o caloteiro em si, ele não tá, quando ele quer pedir alguma coisa emprestado, ele não tá ali se enganando alguém, dizendo dentro de si, não, eu vou tomar, mas não vou dar. Nem todos são assim. Tem gente que tá já cauterizado. Ele fala, não, eu vou te dar, eu prometo, me ajude, por favor. Mas quando eles pegam no dinheiro, eles são tão avarentos, são tão presos ao dinheiro que eles não conseguem pagar. Entendeu? São cauterizados já no caloteiro. Você sabia que tem pessoas também, e vice-versa, que são novinhas, criancinhas, que são caloteiras porque viu seus pais dar calote e aprendem isso. Mas quando crescem, eles mudam. Já teve jovem amigo meu que era caloteiro mesmo, que não pagava. Depois que cresceu, deu um sermão duro. Falei, ô velho, você já tá grande, não é mais coisa de guri não, tem que se tocar por ter vergonha na cara. E eles ficaram com vergonha e hoje procuram ser honestos. Do tempo que eu venho acompanhando, são honestos. Tem outros que eu vivo e continua dando calote, me passou até calote mais vezes. E tem pessoas que eram honestas crianças e quando crescem ficam descarados. Mas a criança, ela faz aquilo que ela vê os pais fazer, não aquilo que os pais ensinam. Tem pai que diga não minta, mas nunca conta a verdade pro filho. Então, a Bíblia diz em Provérbio 22:6 que ensina o seu filho no caminho que deve andar. Tem gente que cita esse texto dizendo ensina o seu filho o caminho. Mas não é o caminho, é no caminho. Ou seja, você tem que estar no caminho, mostrando na prática como é, dizendo é assim, meu filho. Você tem que dar exemplo. E aí, mais vale uma grama de exemplo do que uma tonelada de palavras. Mas existe caloteiros mesmo que aprendem com os pais ali errados, mas quando crescem mudam, e que bom que acontece isso. Agora, você sabia também que existe caloteiros, que os caloteiros eles criticam o sistema político? É, já vi muitos caloteiros aí criticando o político, dizendo que os políticos são safados, ladrões e pá. Você sabe que falar, ouvir gente falar, está cansado, isso é fácil, muita gente falar, já vi muito. E eles não sabem que eles são piores do que esses políticos. Porque os políticos podem até ter uma boa desculpa dizendo, não, eu roubei milhões, mas pô, foi milhões, velho. A tentação foi muito grande, eu vi muita gente roubando e bem de vida, ajudando sua família. E eu ali, eu cheguei e roubei, mas foi muito. E esses caloteiros que dão calote por 5 reais? Que dão calote por causa de 10 reais? Deixa eu botar o passarinho no chão aqui, que ele tá chamando muito. E os caloteiros que dão calote por besteira mesmo? São pior do que esses políticos. Então eles criticam os políticos, mas são piores, meu irmão. Entendeu? Jesus disse, e se eles estão injustos e quebram o seu caráter, mentem por causa de 5, 10 reais, coisas bestas, imagine se for muita coisa. Aí que eles vão fazer mesmo, mandar matar e tudo. E a avareza vai crescer. Já viu aquela frase que diz que quem rouba o ovo rouba a galinha? O cara roubou o ovinho, não precisa ele roubar a galinha pra você saber que ele é capaz disso não. Quem rouba o ovo, rouba a galinha. Em Lucas, no capítulo 16, versículo 10, Jesus disse que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. E quem é injusto no pouco é injusto no muito.
Não precisa a pessoa fazer algo grande na nossa vida para a gente saber o que ela é capaz, não. Nas mínimas coisas já podemos já detectar o que a pessoa é capaz e a gente se sair. Temos que aprender com Cristo. Então temos que ficar ligados aí com esses caloteiros. E você sabia que a maioria dos caloteiros, pessoalmente, que acontece com a gente, são os nossos amigos? Ou parentes, pessoas próximas? Aquela que você nunca ia imaginar que ia te dar calote, próxima de você. E você ali faz um sacrifício, às vezes dá o que você não pode, crendo que ela vai te pagar, te devolver, e ela fica e somem. É nossos amigos, meu irmão, que dão esse baque na gente. E outro caloteiro horrível é caloteiro velho ou velha. E ainda amigos, pais dos nossos amigos ou amigas. É complicado. Uma caloteira velha, uma senhora que eu tratava com muita, e até hoje trato com muito respeito. Ou como tá, tudo bem, dona fulana de tal, como vai a senhora? Mãe de amigas minhas, e ela tomou dinheiro, e eu tratava ela com tanto respeito para com ela, que fiquei até com vergonha de cobrar ela. Já aconteceu isso com você? Você emprestar um dinheiro a alguém e em vez de essa pessoa ter vergonha de ser cobrada por você, você que tem vergonha de cobrar ela. Aconteceu comigo. Acontece muito isso. Então o caloteiro velho é terrível, velho, ridículo. Você nunca ia imaginar que uma senhora de idade ou um senhor vai fazer uma coisa daquela. É terrível mesmo. Eu quero fazer, vou fazer você pensar se tem pessoas que estão tomando droga, usuário de droga, na mão de traficante, e sabe que se não pagar a dívida morrem, e mesmo assim eles estão dando calote nos traficantes, e por isso tem gente morrendo aí porque não pagou a dívida todos os dias. Se eles estão tomando e dando calote a traficantes, quem os caloteiros não vão dar calote? Se nos caras que eles sabem que matam mesmo, eles estão fazendo isso. Isso é um problema mental. Então confiar, pai, em discurso não. É terrível. Aí você perde o dinheiro e ainda perde a amizade, porque o cara some. E se você não emprestasse, você poderia só perder a amizade. O cara vai mostrar que queria só o seu dinheiro, que estava atrás de você pelo que você ia dar ele, não por você, pela amizade em si. Então você perde só o dinheiro e fala, ó, tá vendo aí, sumiu, e você mostra que ele não era meu amigo. Mas perdeu o dinheiro e a amizade, você fica zangado. Por gente safada, cínica, descarada. Então é terrível. Esses caloteiros, eles geralmente, amigos, eles somem. Eles tomam dinheiro na sua mão, daqui a pouco eles somem, passa um tempo, eles esperam a gente esquecer. Aí depois de um tempo, ele pensa que a gente esqueceu, mas a gente não esqueceu, a gente deixou pra lá. Aí eles voltam de novo, e aí como é que tá? E aí conta que tá com algum problema e dinheiro de novo, depois somem de novo, espera esquecer e fica. Até o dia que eles estão precisando mesmo pra alguma coisa e você não dá nada, até besteira você não dá. Porque quando a pessoa é boa, a gente faz questão de ajudar. Mas quando a pessoa vem a nós e dá uma de esperto, nenhum centavo a gente quer dar, velho. E quer ser lesado, a gente fica zangado. 10 centavos, se ele conseguir tomar, a gente fica zangado. E aí as pessoas sofrem, já aconteceu comigo. E o cara, na hora que precisar, o caloteiro, eu fechar mesmo. E eles ir embora. Então, o caloteiro, ele usa essa estratégia de subir pensando que a gente esquece. Mas não, a gente deixa pra lá. Os caloteiros, eles são burros. Porque, observe, ainda que a gente tivesse todos os bens materiais do mundo, todo mundo fosse nosso, tudo, mas se não existisse nenhuma pessoa no mundo, só eu, só você, não teria graça viver e ter todos os bens do mundo sem alguém pra gente compartilhar isso, nossos bens, nossos dons, da melhor maneira possível. Então eles, como o pessoal é preso na questão de avareza e todo mundo quer ter alguma coisa, bens materiais, o seu conforto, normal, da melhor maneira possível é bom. Mas como os caloteiros só são caloteiros porque eles são avarentos, porque não existe avarento que não seja caloteiro. Não, pode até o cara ser avarento, mas ele ser avarento em outra área e não dar calote. Mas não existe caloteiro que não seja avarento. Porque se o cara dá calote, isso indica que ele é avarento ao dinheiro, a algum bem material. Então, o cara se preocupa em ter uma casa e estar com um carro e mostrar status, por isso que ele não consegue pagar, porque ele quer mostrar isso. Só que pior do que não ter pessoas para você compartilhar os seus bens é você não ser aceito pelas pessoas. O que adianta você ter bens materiais, um carrão passar e os caras para ali vai o canalho, descarado, comprou um carro, mas me deve dinheiro, é safado, caloteiro.
Isso é terrível. Não sei como as pessoas não têm vergonha de passar na rua e as pessoas falarem isso. Alguém pergunta, é aquele cara aí, aquele caloteiro safado, não vacina, não, isso é terrível. Não tem dinheiro que pague e que consiga comprar isso. Mas o pessoal valoriza mais, a maioria deles, o ter e não o ser. Nas nossas escolas era para ter um ensino para que viesse não só ensinar matemática, física, química, mas a criança aprendesse ali princípios morais, éticos, entendeu? De bom caráter. O conhecimento deveria ser humanizado, meu irmão. Aí o cara sai ali sabendo muita coisa assim, mas não sabe se relacionar com o ser humano. É por isso tantas pessoas ruins aí, tanta morte aí, meu. Que a gente pensa que o cara morreu só porque foi droga. Não, gente safada mesmo. A gente que não toma calote, pessoas boas, a gente deixa pra lá, não vai brigar. Mas o pessoal aí, caloteiro, se tem algum caloteiro me ouvindo, o pessoal aí fora tá matando, meu irmão. Muita gente tá morrendo aí porque tá dando quebrança no pessoal. Então, o pessoal tá preso nisso aí. Você sabe que o caloteiro ele é burro. Ele faz o mal a si mesmo. Ele dá calote em qualquer pessoa, até um amigo. E ele não sabe que uma verdadeira amizade, uma boa amizade, vale mais do que qualquer dinheiro do mundo. Às vezes a pessoa que ele dá calote por causa de besteira é a pessoa que ia botar ele no emprego bom, é a pessoa que ia ficar bem de vida materialmente falando e ia ajudar ele. Mas ele dá calote e a pessoa se afasta. Porque ninguém vai ficar ali toda hora com o caloteiro. Então eles são burros, eles fazem o mal pra si. E é por isso que vemos muitas pessoas na miséria aí. Não todas as pessoas que estão na miséria não quer dizer que são caloteiros ou ruins. Entendeu? Mas muitas pessoas que estão na miséria porque é caloteiro, avarento, só chega perto de alguém pra poder se beneficiar de alguma coisa material, meu irmão. E aí tá isolado, aí muitos se matam isolados. Porque pior do que não ter ninguém no mundo é você não ser aceito pela sociedade. E a psicologia comprova que a gente sempre quer chegar no meio e ser aceito e ser bem-quisto. Mas eles fazem tudo contra e pensam que vai ser um otário. O cara de caloteiro que me deve, que eu falo por educação. Mas eu sei de todo, lembro de todo mundo, não esqueci nada. Então as pessoas também não são bestas. Os caloteiros são burros. Outra coisa, o caloteiro, ele é ladrão. Sabia disso? A gente tem um conceito de ladrão, de roubo. A gente pensa que roubo é quando alguém bota uma arma, uma faca, ou se não toma algo seu na tora, ou escondido. Mas roubar, uma das definições de roubar, é quando você se apropria de algo que não é seu. Quando você fica de algo de uma pessoa sem o consentimento dela, meu irmão, é você subtrair algo de alguém. Então, caloteiro é ladrão. Eu emprestei um livro a você, alguma coisa a você. Uma coisa é você esquecer, isso acontece. Mas você ficar com o meu livro e pedir outros e ir ficando, você é ladrão de livro. Se você não paga o dinheiro, você é ladrão no dinheiro. Só que você não tem atitude de botar arma, de sair com a faca, alguma coisa e roubar. Mas você rouba de maneira disfarçada, dando calote, pedindo e sumindo. Então, o caloteiro, gente, é ladrão também. Você sabia que existem muitos cristãos, eu como cristão, e conheço muito cristão, que quando você começa a ir à igreja e a falar de Bíblia, você procura sempre o seu meio. O meio das pessoas que comungam com essa mesma ideologia. Então hoje eu conheço muitos cristãos, pastores, e muita gente é caloteira, até pastores. Entendeu? Muito crente caloteiro, e eles estão na igreja. Ali ele dá o dízimo, ele toma a ceia, eles fazem um pacote de doutrina criado pelos homens. E ele acha que aquilo ali é que é a garantia da salvação deles, mas o básico e o ideal do evangelho eles não praticam. São injustos, mentirosos, enrolados, caloteiros. Quando como fala alguma coisa, não praticam, nunca cumpre o que fala. E se não cumprir, não justifica. Oh, rapaz, não deu. Você sabe que nós somos limitados às circunstâncias da vida e aconteceu isso. Não, são enrolados mesmo. E aí se ele pergunta, te vê na rua, e aí, meu irmão, tá congregando? Então, ó, tem que congregar. Tá dizimando. Hipócrita. E ele se acha um santão. Ora, muitas horas para disfarçar, como os fariseus em Mateus 23. E aí se preocupa com o exterior, com roupas. Não, e com discurso, não, você é nova criatura. E você não pode ser a mesma coisa como quando você era do mundo. Se você era do mundo e tinha um tipo de roupa, hoje você tem que ter outro tipo de roupa, não pode usar bermuda, não pode, tem que ser calça, tem que ser assim. É a atitude de fariseus, que está em Mateus 23, que Jesus disse que eles andavam com vestes bonitas, talares, grandes, novas.
e isso e aquilo outro. Se preocupava mais com o exterior, mas o de dentro era como sepulcros caiados, bonito por fora, mas podre por dentro. Se veste de uma capa criada pela religião para se esconder da verdade do evangelho. São os lobos devoradores. Eles chegam disfarçados daquilo que ele acha que é ovelha, que a religião criou dizendo que é ovelha. Ele chega disfarçado daquilo, mas é lobo, com o discurso de parecendo ovelha, mas são lobos. E o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, surgirão pessoas, no versículo 5 ele fala que teria aparência de piedade, de religiosa, de gente boa, mas negando a eficácia dela. É mentira, entendeu? É dissimulado. Às vezes tem discurso de justiça, mas depressão é uma defesa. É igual aquele frouxo que fala demais, que é valentão, que faz acontece para poder afastar as pessoas, porque é uma defesa, ele é frouxo. Albert Camus, no seu livro chamado Utopia, ele disse que bem sei que o fino gosto pela roupa branca não pressupõe que não se tenha os pés sujos. Nada o impede. O estilo, assim como a pupeline, muitas vezes dissimula o eczema. Ele foi muito erudito na frase. Ele quis dizer que, às vezes, quando a pessoa diz que gosta muito de roupa branca, isso não quer dizer que ela não tem um pé sujo. Nada impede. E o estilo da vida dela, assim como a roupa branca pupeline, muitas vezes dissimula, esconde o eczema, a sujeira. É para esconder a sujeira. Então, bota aqueles discursos de hipócrita. Então, muito crente que estão fazendo um bocado de coisa na igreja estão perdendo o seu tempo, velho. Muita gente está perdendo tempo. Esse tempo que você está indo para a igreja, para a congregação ali, perdendo tempo, você poderia estar estudando para fazer algum curso, alguma coisa e ter um dinheiro. Mas não, está perdendo tempo ali, achando que está servindo a Deus. Todo pacote de doutrina, dízimo, ceia, campanha, tudo maluquice. Mas o ideal é enrolado, é mentiroso, é caloteiro, é desonesto. É isso que você tem que ser diferente do pessoal do mundão. Que às vezes você vê lá fora gente que não sabe nada de Deus e tem princípios éticos, morais, é cheio de caráter. E uma vergonha de muita gente que diz ser cristão fazendo o contrário. É triste isso. São avarentos, servem a mamon. São idólatras. Porque em Efésios capítulo 5, versículo 5, diz que os avarentos Deus toma como pecado de idolatria. Se você é um caloteiro é porque você é avarento. Você ama o dinheiro, ama os bens materiais, então você não consegue e não quer negar esse desejo carnal para ser justo. Então você é avarento. E avarento, ele é idólatra, porque os bens materiais, a riqueza, é comparado com Deus Mamon. E em Mateus 6, versículo 24, diz que a gente não pode servir a Deus e a Mamon. Tem tradução que fala aí as riquezas. Porque nós vamos amar a um e odiar o outro. Vamos nos devotar a um, servir a um e desprezar o outro. E muita gente aí na congregação fazendo os pacotes de doutrina dos homens, mas serve a Mamon e tem desprezado Deus. Entendeu? Deus toma a avareza como pecado de idolatria. Muito crente idólatra. Porque eles fazem o que está em Mateus, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus disse que não andeis ansioso pela vossa vida, quanto que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haver de vestir. Não vale mais a vossa vida do que as aves dos céus, e o vosso corpo não vale mais do que as vestes? Observe as aves dos céus. Elas não plantam e nem colhem, e nem juntam em celeiro. Contudo, vosso Pai que está nos céus sustenta todas elas. Ora, não vale vós muito mais do que as aves dos céus? Observe os lírios do campo, como crescem. Nem Salomão, em toda a sua glória, a sua riqueza, se vestiu como qualquer um lírio desse. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá mais a vocês, ó homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque os pagãos, os gentios pagãos é que procuram todas essas coisas. E o vosso Pai que está no céu sabe que vocês necessitam de todas elas. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, e a sua justiça. E essas demais coisas vão ser acrescentadas. Então a prioridade do cristão é buscar o reino de Deus, a sua justiça. E em Romanos, no capítulo 14, versículo 20, Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então muito cristão que se preocupa mais com bens materiais ao ponto de dar calote, de ser desonesto, saiba, você é pagão.
porque não valoriza o ser, o fruto do Espírito que está em Gálatas 5:22, que é justiça, amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, domina os impulsos carnais que quer agir contra o espiritual. Entendeu? Então, muita gente que se diz ser cristão pagão, meu irmão, que serve a Mamon, o Deus da riqueza. E essa é a pior idolatria. Porque aquele que bota um gesso, alguma coisa de gesso e adora, ele é um idólatra já sincero. Porque toda idolatria, ela surge aqui, ó. Quando alguém fez algo para adorar, é porque primeiro surgiu dentro do coração. E esse cara que adora algo, lá de fora, concreto, são sinceros, eu adoro isso aqui mesmo, sou devoto disso aqui. Mas existe muitos idólatras aí que adoram algo, ó, que ninguém vê, né? Tá na sua mente. E adorando mamon, o dinheiro. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo fala: fazei morrer, você que tem que fazer morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é pecado de idolatria. Igual a Efésios 5:5, você é avarento para Deus, você é um idólatra, porque você não segue a justiça e a bondade, a verdade, a honestidade. Por isso não está buscando o reino de Deus, que é a justiça, a honestidade, e está servindo a Mamon, a riqueza. E é o diabo que tem acesso a você. Então, para Deus, você é um idólatra. Então, como eu sou cristão, eu peguei esse discurso sobre caloteiros e também passei para o lado cristão para falar que tem muita gente caloteira no meio cristão e em todas as religiões. Então, a gente não é besta e não tente enganar Deus. Você pode tentar enganar o homem, mas a Deus não vai enganar com os princípios religiosos. Então, esse discurso aí de Gerson Duque contra os caloteiros. Valeu aí pela atenção do pessoal. A gente já divulgar.